Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Pedro e eu estou aqui sempre 3 vezes por semana trazendo uma mensagem do Evangelho para você. Então, vamos para a mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Antes desta mensagem, eu quero convidar você a se inscrever neste canal e ativar as notificações, porque dessa forma você será o primeiro a ser notificado quando sair um vídeo novo. Também peço a você que me ajude nessa empreitada, que de uma forma muito específica, com você curtindo esse vídeo, comentando, o YouTube vai entender que esse vídeo é algo legal, é algo relevante e vai divulgá-lo para outras pessoas. Também convido você a compartilhar essa mensagem com um amigo, com um irmão, com alguém próximo a você, para que nós possamos cumprir aquilo que Jesus disse: "Ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Você, dessa forma, vai estar me ajudando e também fará aquilo que Jesus nos ordenou. E também convido você a nos seguir nas redes sociais. Os links vão estar aqui abaixo e lá sempre tem conteúdos além destes vídeos aqui do YouTube. Essa passagem acontece logo após a primeira vez que há a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, falando com seus discípulos para que eles passassem para a outra margem do lago, para que lá tivessem contato com outras pessoas, ele despediu as multidões que estavam naquela região e foi para o monte orar. Uma coisa que eu me indagava era por que Jesus, sendo Deus, orava, sendo que ele era Deus. Naquele momento em específico, pelo qual Jesus caminhou por essa terra há 2000 anos atrás, ele se encontrava num estado humano. E como humano que ele era, ele queria viver uma comunhão com o Pai. Ele queria estar em um momento de comunhão com o Pai. E dessa forma, sim, moldar a sua vontade e a vontade do Pai. E é algo que nós devemos fazer hoje. A oração é algo poderoso para que nos seja revelado qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nesse meio tempo, lá no meio do mar da Galileia, que é um ambiente onde tem muitas tempestades, na Bíblia mesmo você vê duas situações, essa e também aquela situação onde Jesus estava dormindo. É um lugar, por ser abaixo do nível do mar e cercado por montanhas, é um lugar excelente para que tempestades aconteçam. E novamente o barco dos discípulos estava cercado por uma tempestade.
Eles já haviam passado por uma situação daquelas, só que dessa vez Jesus não estava no barco, né? Ele não estava lá, nem dormindo ele estava. Só que já era madrugada, por volta de 3, 4, 5 horas da manhã, eles viram uma figura, um ser andando sobre as águas. E eles tiveram medo, porque pela tempestade, né? Talvez eles não tinham uma visão clara daquela situação. Então eles ficaram com medo, atemorizados, achando que era um fantasma. Só que Jesus, de onde ele estava, falou: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, num momento de fé e ousadia extrema, falou com Jesus: se és tu, mande que eu caminhe sobre as águas. Jesus simplesmente falou: venha. E então Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. E ele estava indo, andando sobre as águas tranquilamente, até que em um determinado momento ele desviou o foco de Jesus. Ele estava com os olhos fixos em Jesus, só que ele desviou o foco para a tempestade. E neste momento ele começou a afundar. Isso acontece com nós ainda. Quando nós desviamos a atenção, o foco de Jesus, a tempestade começa a fazer muito barulho. Quando saímos da presença do Senhor, tudo que é do mundo vem para nos atacar, para nos afundar e nos submergir naquela situação. E foi o que aconteceu com Pedro, ele se submergiu. Só que nesse momento Pedro começa a gritar por Jesus, para que ele viesse e salvasse ele daquela situação. E Jesus só estendeu os braços e puxou ele do mar. E os dois voltaram a caminhar sobre as águas. O Davi Sasser, né, cantor, tem até uma música que fala sobre essa passagem, né, a música chama Sobre as Águas. Ele lembra o seguinte, que nós não vamos estar longe o suficiente do Senhor. Nós podemos gritar, né, porque a gente grita por alguém que está longe, a gente grita por alguém que está distante da gente. Por mais que pareça que nós estamos distante de Deus, nós não estamos tão longe quanto nós podemos imaginar, porque Pedro gritou. Jesus prontamente estendeu a mão e puxou Pedro. Então Jesus não estava longe daquela situação. Seja o que for que nós estejamos passando, e se nós estivermos afundando, não só no mar enquanto caminhamos sobre a tempestade, mas muitas vezes, né, nós estamos envoltos daquela lama de pecado, uma areia movediça que quer nos sugar e nos destruir. Jesus vai vir com sua mão poderosa, que está perto de nós neste exato momento, e vai nos puxar, e vai nos tirar daquela situação, quando nós clamarmos pelo seu nome. E quando Cristo puxou Pedro do mar, ele perguntou: por que você duvida? Sendo que ele já havia dito: vem. Então Pedro iria conseguir chegar até Jesus, mas ele duvidou, né, daquela situação, voltou seus olhos para a tempestade, para a tribulação, e ele começou a se perder e afundar naquela situação. E hoje acontece com nós também. Deus tem um plano para cada um de nós, e só Ele conhece esses planos. Ele já sonhou com isso, para que nós vivamos. São planos para nos dar vida, e não para nos destruir. Então, se Ele falou: venha, nós temos que caminhar sobre as águas, sobre a tempestade, passar por cima deste mundo que quer só nos afundar e nos destruir, que não quer ver a nossa felicidade, não quer ver que Deus cumpra a sua vontade nas nossas vidas. Então nós não precisamos duvidar. Por mais que o vento vai nos querer derrubar, nós precisamos ter fé, porque Deus já falou, Jesus já falou: vem. E nós precisamos simplesmente ir e atravessar essa situação. Mas nada disso que nós venhamos a enfrentar importa. A ansiedade, o medo, a tempestade
nada disso vai importar, porque nós cremos naquele que era, que é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, o poderoso El Shaddai, Jesus de Nazaré. É Ele por meio de quem todas as coisas que neste mundo existem foram feitas. A tempestade foi Ele que fez, o mar foi Ele que fez. Então por isso que Ele tem soberania sobre o mar, por isso que lá atrás Ele acalmou a tempestade, por isso que agora Ele está caminhando sobre as ondas, porque Ele tem a paz de Deus, Ele emana essa paz que vem do alto. E nós precisamos clamar para que Ele nos dê essa paz, Ele nos consiga nos instigar a ter fé, para que nós vivamos tudo aquilo que é vontade dEle. Porque Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, como os discípulos nessa passagem declaram. Ele veio e mais uma vez acalmou a tempestade, justamente naquele momento onde eles entram no barco. Jesus, hoje mais uma vez clamamos ao Pai, que o Senhor venha com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a paz que o Senhor tem a nos transmitir, que o Senhor nos dê o livramento. Nos ajude, Senhor, a caminhar sobre o mar. Nos ajude a fixar nosso olhar em você. O Senhor é nosso exemplo de ser humano. Nós possamos buscar a santidade, buscar cada vez mais o Pai, viver cada vez mais em oração a Deus, orar em espírito e adorar em espírito e em verdade, porque só Tu és santo, só Tu é o Senhor, aquele que vai nos livrar de toda tempestade, vai acalmar essa tempestade que nós estamos enfrentando. Em Seu santo nome eu te peço, Jesus, venha, nos dê a paz. Amém. Aleluia, Senhor.